E o que hoje temos é de se render homenagem profunda, de ter um respeito grande pela memória, pela pessoa dele. E essa virtude que a vereadora colocou, da inteligência emocional, de sentar com contrários, com diferentes, de, num dado momento, ser impetuoso, ser forte, às vezes até grosseiro, mas num segundo momento, ir à casa da pessoa e pedir desculpa, isso é importante. É o ser humano, é o homem, porque nós estamos virando máquinas. Então a sociedade fala assim, se você quiser ter sucesso, você tem que ter esse comportamento de frieza, de distanciamento, e etc. E no que pese, talvez, a inconveniência do momento, e alguns vereadores manifestaram fazendo a comparação com o atual gestor, isso, e conversei particularmente com o vereador Geraldo, ele discorda, porque ele diz que quem está em discussão aqui é a questão do Silvio e não do prefeito, ele tem suas razões, mas de dizer que o atual prefeito ele não tem essa grandeza, que não é grandeza de administrador, é uma grandeza de ser humano e de homem. E eu não guardo rancor, mágoa em absoluto, até porque a mágoa, o rancor, ela faz mal só a nós mesmos. O ofensor, dificilmente ele vai sofrer pelo mal que fez. Mas eu, particularmente, fui vítima do comportamento desumano e até irresponsável do atual prefeito na legislatura passada, em campanha. Todos vão se lembrar que eu sofri um processo de devolução do meu mandato ao partido, porque pertencia a ele, e nunca me opus a isso. As pessoas que me acompanharam sabem disso. Eu fui eleito pelo Partido Verde na legislatura passada, sofri um processo em função de uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que os mandatos pertenciam ao partido, e a ação foi uma ação de declaração disso, que o mandato pertencia ao partido, não a mim. E, não obstante a isso, e as sinalizações que nós fizemos, deixando isso claro, o prefeito ele teve a coragem de ir em comício público na Praça Santa Cruz, pedir às pessoas que não votassem em mim, porque eu estava cassado e inelegível. E estou tanto inelegível que eu estou ocupando uma cadeira aqui nessa Câmara. Engraçado, né? Como que alguém que não preenche as condições de elegibilidade está sentado numa cadeira dessa. Cuidem vocês e depois, se quiserem, me dê um beliscão quando eu sair daqui, pode ser um fantasma que está nessa cadeira. Ora, se eu não tinha condição de elegibilidade, se eu não podia ser votado, como que eu estou aqui hoje? Então, eu digo isso com muita tranquilidade, sem mágoa, sem rancor, só para mostrar para as pessoas a diferença, a escala de grandeza de um homem que era semi-analfabeto, com pouca cultura do ponto de vista intelectual, mas honesto do ponto de vista dos seus posicionamentos, e outro letrado, escolado, formado, inclusive no seio da igreja, e com um comportamento tão pequeno, tão mesquinho e tão lamentável. Mas nada como a história. A história é senhor, e o tempo são senhores de tudo. Os grandes poetas brasileiros já diziam isso. O tempo é senhor de todas as coisas. Né? E não me diminuiu em nada, e não obstante esse pronunciamento, obviamente me trouxe prejuízo, porque em todas as pesquisas que eu tinha naquele momento, eu não tinha garantia, como nenhum de nós tínhamos, de ser eleitos, mas que, indubitavelmente, eu figurava entre os 3 vereadores mais bem votados, independente de ser eleito ou não, porque todos nós sabemos, coeficiente partidário, etc. E tal. Mas todas as pesquisas, por mais de ano que fiz, davam conta disso. 20 dias da eleição, depois do pronunciamento dele para cá, no que pese eu ter tido 35% de voto a mais do que na legislatura que eu fui eleito, eu não consegui me reconduzir à Câmara. Então, vejam como é diferente. E aí, querendo ou não, nós estamos falando de uma disputa, então nós temos que comparar, sim. Existem os ruins, os mais ou menos e os bons. E, querendo ou não, nós temos que comparar, sim. Então, fica registrado, e aqui a minha homenagem à pessoa, do ser humano, do administrador, do gerente. E o Silvio ele tinha essa característica, que para muitos é demodê, porque o bacana hoje é quando você tem um instituto de marketing que te enfeita todo, te coloca como um pavão, fala como que você tem que se comportar, como que você tem que vestir, como que você tem que se pronunciar para se eleger. E ele era o ser humano. Às vezes de sandália, de camisa para fora da calça, ou seja, ele não vendia uma imagem daquilo que ele não era. E isso ele tocava o coração das pessoas. E isso eles fazia crer e ser acreditado
embora as grandes intempéries e dificuldades que ele passou na gestão. Então, rendo mais uma vez minha homenagem enquanto ser humano, enquanto cidadão do município de Ouro Branco, enquanto vereador investido, empossado no cargo, com toda a legitimidade para fazê-lo, rendo as minhas homenagens, e esse legado, se não de um melhor administrador, mas de um grande ser humano, eu acho que pode servir de lição para tantos outros que estão no poder e que hoje se veem máquina e esqueceram que são seres humanos. O vereador comentou o assunto que eu falei com ele em off aqui. Eu só falei, vereador, não foi em tom de crítica. Nós, enquanto vereadores e mandatários dessa casa, todas as quinta-feiras nós temos um microfone à nossa disposição para criticar, falar bem, da forma que quiser. Só que o momento, ao meu ver, está ofuscando o nosso homenageado, a pessoa que nós estamos prestando a solidariedade está sendo ofuscado. Nós estamos emendando uma coisa com outra, não é nem para ser falado no ar. Isso é o meu ver, isso não quer dizer que alguém está errado. Está à disposição, fala o que quiser, quando quiser. Agora, ao meu ver, nós estamos tratando da moção de pesar do Silvio Zé Mapa, não se falando do prefeito atual, Padre Rogério. Isso é o meu entendimento. Agora, nós temos o direito de falar e o dono da palavra, o senhor descreve tão bem as palavras, e eu aceito também da forma das suas críticas feitas a mim. Tá bom? Senhor vereador, me permite, de forma nenhuma, vou estabelecer um debate paralelo, até em respeito ao que Vossa Excelência disse em off, mas só para reforçar, que eu entendi o seu posicionamento no sentido até de valorizar a pessoa do administrador Silvio Mapa, porque, segundo Vossa Excelência disse por último agora, estava ofuscando um pouco a discussão quando introduzia um outro elemento, que é a figura do atual. Então, em momento nenhum, foi no sentido de criticar o seu posicionamento, ainda que fosse público aqui, primeiro, porque é do regime democrático isso, e segundo, que eu entendi que a sua intenção era de resguardar um momento de maiores homenagens a quem nós estamos, de fato, prestando a moção, do que a outro. Agora, obviamente, como também usuário da palavra, eu precisava de estabelecer essa comparação, porque, para mim, nem importava tanto mais o administrador, mas o ser humano. Então, só nesse sentido, e se, de alguma forma, eu não me expressei bem, peço desculpa a Vossa Excelência, em nenhum momento foi no sentido de desmerecer as suas considerações. Vereador Herbert, eu acredito também que você fez um gancho com o que eu falei e eu quis fazer sobressair o lado humano dele, que hoje, quando eu ando pela rua, as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais antigas, mais tradicionais, elas falam da perda do ser humano, da perda do amigo, do homem que andava no meio do povo, que cumprimentava a todos. Então, eu acredito que você fez esse gancho, não é verdade? Coloco a moção de pesar número 10/2011 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a moção de pesar em discussão e votação única. Terceira parte da nossa reunião, grande expediente. Pronunciamento popular. O munícipe inscrito terá 10 minutos, de acordo com o artigo 58, artigo 145 do regimento interno desta casa, não poderá haver manifestação de aplauso ou reprovação por parte dos munícipes. Convido o senhor Marco Antônio Moreira para estar falando aqui sobre o assunto de moradia. Eu nem sei por onde começar. Eu faz mais ou menos quase 2 anos que estou vivendo aqui em Ouro Branco. Eu venho de Poços de Caldas, vinha trabalhar numa companhia chamada DM, uma companhia fantasma, deixou a gente perdido aí. E trabalhei um mês só e depois fiquei um tempo aí no hotel, depois não tinha para onde ir, porque eu não tenho família na minha cidade tampouco não vivi muito, a metade da minha vida foi no exterior e, no fim, eu estou aqui, vim a trabalho, vim a refazer minha vida e passei até uns dias na rua, consegui um barraco, morei, levantei, pedi a Deus, Deus abriu as portas aqui em Ouro Branco, de fato tem muitas pessoas boas aqui, é uma cidade até abençoada de verdade. E comecei a trabalhar e estava indo bem tudo. E no fim, agora, o ano passado de